O Rally da Safra aponta média histórica importante, de muita relevância para a produtividade nacional sobre as áreas que foram pesquisadas, chegando a uma produção de milho em segunda safra igualmente histórica, acima de 107 milhões de toneladas, de acordo com os dados que foram divulgados pelo Rally. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com André De Bastiani, que participa conosco ao vivo desta edição de Agricultura BR. André, obrigado pela participação. O volume que vai sendo apontado é bastante alto, assim como a produtividade. Como que o Rally aplicou a metodologia para chegar a esses dados que foram divulgados? André, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, satisfação falar com vocês novamente e oportunidade de trazer informações aqui do campo. E a forma como a gente levanta isso daí, Fabiano, é sujando a botina mesmo, indo para campo, indo para as lavouras, visitando cada uma das regiões e entendendo dados das lavouras, né? Dados de população de plantas, número de espigas, tamanho de espiga, sanidade. Então, é todo trabalho que a gente faz a campo para conseguir trazer para vocês aqui um número bastante apurado. E que belo número, né, Fabiano? Estamos falando de 107,2 milhões de toneladas da produção do milho segunda safra. A gente encerrou os nossos trabalhos de campo ao longo das últimas semanas e confirmou, né, uma expectativa que já era alta. A gente já falava de uma produção muito boa do milho, mas conforme a gente foi validando esses dados de campo, a gente foi percebendo não, que era até um pouco maior do que a gente esperava. Então, de fato, pelo lado da produção, pelo menos, a gente tem algo que comemorar, que é uma produtividade muito boa. André, em relação ao que foi identificado no campo, nós tivemos um começo de safra com atraso, com boa parte do milho sendo cultivado, bastante considerável, fora da janela ideal, mas um clima que foi colaborativo. Esse fator de risco, ele não se confirmou nas áreas pesquisadas? Oh, muito bem observado, Fabiano. E a gente trouxe, inclusive, essa informação aqui para vocês quando a gente estava iniciando essa etapa milho do Rally. E a gente falava, ó, lavouras de milho, tirando Mato Grosso e Goiás, foram implantadas tardiamente dentro de uma janela de risco elevada. Eu lembro que a gente trabalhava, por exemplo, com lavouras implantadas aí num calendário de alto risco, de 70% para Mato Grosso do Sul, Paraná, próprio Minas Gerais também, percentual de risco bastante elevado. E o risco, o que, que era? A gente vê estiagem ao longo do mês de maio e junho, ou ainda geadas que pudesse acontecer ao longo do mês de junho no sul do Brasil, e foram coisas que não aconteceram. Então o risco ficou para trás. E por isso que acaba sendo uma surpresa muito positiva esse 107, porque aqueles riscos não ocorreram. E o principal fator é clima mesmo, né? A gente teve um mês de abril com boas chuvas, maio ainda choveu bem, e essas regiões mais tardias receberam chuvas em junho. Então, ou seja, a gente sempre costumava ver um padrão de produção das lavouras precoces, as primeiras colhidas, né, com potencial produtivo bastante elevado, e depois, conforme vai avançando a colheita, esse potencial produtivo ia caindo bastante, né? Acontece que esse ano não, esse ano a gente tem conseguido manter um bom potencial produtivo até mesmo nas lavouras mais tardias. E isso se deve ao clima, é o clima que acabou garantindo esse padrão. E curioso que isso acontece inclusive em regiões como Maranhão, Piauí, Tocantins, que não são regiões tão tradicionais da produção de milho segunda safra, mas que de uma certa forma foram beneficiadas, né, por um ano de laninha que trouxe chuva para essas regiões. Então isso ajuda a compor esse resultado fantástico aí de mais de 105,5 sacos por hectare de média Brasil. André, os números em relação à produtividade também me chamaram bastante atenção. Mato Grosso tem pouco mais de 120 sacas por hectare de média para o estado na produção de milho em segunda safra. O Goiás, 116. Goiás vai bater recorde também de produção. O que mais chamou a atenção das equipes envolvidas nesse trabalho de campo? Então, são três estados importantes aqui que estão batendo recorde, né? Mato Grosso com 120 sacos, Goiás com 117 praticamente, e Mato Grosso do Sul com 96,5 sacos. O que chama a atenção é um pouco daquilo que a gente já vinha falando, né, Fabiano? O desempenho das lavouras mais tardias. Esse foi talvez uma das razões que a gente conseguiu manter essas produtividades elevadas.
E acrescentando ainda outros fatores que a gente chama aqui, é muito do que vem de campo, por exemplo. Nos dados de campo desse ano, a gente teve o maior índice de população de plantas, maior índice de espigas por hectare, maior índice de grãos por hectare. Isso com base nos dados de campo. Então, só reforça, né, esse efeito benéfico que o clima acabou trazendo para o desenvolvimento das lavouras. E destaca-se ainda também, Fabiano, a questão de sanidade de lavoura. A gente falou muito do problema de cigarrinha, de fato, cigarrinha no milho é um grande problema, ela está presente nas lavouras, mas hoje os danos decorrentes de uma cigarrinha estão muito mais controlados, o produtor está conseguindo manejar. Então, até foi uma combinação, talvez, de clima, mas também de manejo do produtor, e o que a gente vê em termos de danos por pragas e doenças é pouco, são lavouras sadias. Então, é uma construção, né? Começa com o clima, vai com as produtividades das lavouras mais tardias, passa por população de plantas e espigas, passa por sanidade, preço de grão, é uma construção para conseguir chegar nesse resultado bastante alto. André, uma outra questão em que nós já observarmos desde quando estava sendo cultivada a soja é a comercialização mais lenta. Soja com comercialização lenta na campanha 22-23, milho mais ainda, e aí nós temos uma grande quantidade, um grande volume de grãos ainda para comercializar, principalmente de milho, mas um volume historicamente muito elevado de soja ainda para negociar. Quais são os impactos dessa produção em relação a armazenamento, que não tem no Brasil, principalmente nesses 3 estados que você citou, o centro-oeste brasileiro, não tem uma capacidade estática adequada àquilo que produz, é bem abaixo disso, e também escoamento dessa produção. O que o Rally aponta neste sentido? Aponta para preços baixos. Eu acho que é um pouco da consequência, né, Fabiano? Estamos falando de uma safra grande, não só de milho, mas de soja também, que foi muito pouca comercializada, ou seja, estamos colhendo milho, mas os armazéns estão cheios de sojas. Aliado isso, um déficit em termos de armazenagem que a gente possui e também em questão de infraestrutura logística, né, para escoamento de toda essa produção. É pressão em termos de preço. Não tenha dúvida que boa parte da queda de preço que a gente está vendo no mercado nacional é em função desse excesso de oferta. De uma certa forma, quem compra milho, quem compra soja, está numa posição muito privilegiada, né? Porque está olhando aí para uma safra de milho gigantesca e ele pode esperar o preço baixar mais, ou pode esperar uma melhor oportunidade para fazer essas compras. Então, o impacto para o produtor é esse. Então, se de um lado a gente tem que comemorar, de fato, né, um potencial produtivo tão alto quanto a gente está vendo, porque a gente se deparou com produtores colhendo 180 sacos por hectare no milho segunda safra. Isso é sensacional. Então, se de um lado a gente comemora esse teto produtivo elevado, por outro lado a gente lamenta não ter feito uma comercialização a preços melhores do que estão agora. A gente não lamenta não ter uma infraestrutura de escoamento e armazenagem dessa safra melhor do que a gente tem. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Porque eu acho que isso deve estar sendo levado em consideração quando a gente faz o nosso planejamento de comercialização, inclusive pensando na próxima safra. Tem muito produtor ainda que já está dando um passo atrás em relação ao planejamento, por exemplo, de plantio de milho verão, que deve ter redução de área. O mesmo deve acontecer com o milho segunda safra, que o produtor começa a ponderar. Faz sentido eu continuar crescendo área? Não faz? Em quais áreas eu vou investir no próximo ano? Então, é o momento agora, de fato, de a gente conseguir fazer bastante conta, né, para definir como que tudo isso vai impactar daqui para frente. Porque o que já foi colhido, não tem muito o que fazer, vamos ter que comercializar nos preços que estão aí. E para muitos produtores isso significa rentabilidade, inclusive, negativa.